dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Superintendência de Comunicação Social da USP, dou as boas-vindas a todos que estão nos assistindo pela internet, também aos nossos convidados que aceitaram tão prontamente aí o nosso convite e abriram um espaço nas suas agendas para estar aqui com a gente hoje, para conversar aí sobre os impactos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus. Esse é o nosso terceiro evento da, digamos assim, era covidiana, né, desde o início da pandemia, e o nosso 37º evento desde o lançamento do USP Talks em abril de 2016. Para quem não conhece, essa é uma iniciativa de comunicação social da USP, que busca aproximar a universidade da sociedade por meio da realização de eventos em que a gente sempre convida especialistas da academia, né, professores, pesquisadores, para conversar com a sociedade, conversar com as pessoas sobre temas que estejam em evidência aí no noticiário nacional, né? Nos anos anteriores, os nossos eventos foram todos realizados presencialmente em auditórios na Avenida Paulista, né, no auditório do MASP, Conjunto Nacional, sempre eventos 100% gratuitos, abertos ao público, mas como todo mundo a gente precisou se adaptar, né, a essa nova realidade aí imposta pela pandemia, pelo coronavírus. Então esse ano os eventos estão sendo realizados de maneira virtual. No nosso evento anterior, da semana retrasada, a gente abordou a questão dos impactos do isolamento social na saúde humana, né, tanto na saúde pública quanto na saúde individual, mental de cada um de nós. E aí, complementando esse debate, a gente vai abordar hoje aqui os impactos não só do isolamento social, mas da pandemia como um todo, na economia e na sociedade, né, os impactos socioeconômicos aí do coronavírus. E para isso a gente conta com a presença aqui de quatro ilustres convidados, 4 pesquisadores altamente qualificados para falar sobre isso. O professor Eduardo Haddad, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, o professor Glauco Arbix, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, a professora Márcia Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, falando com a gente aí diretamente de Boston, nos Estados Unidos, e o professor Marcos Fava Neves, também da FEA USP, do campus de Ribeirão Preto, especialista em agronegócio. E hoje temos também um convidado especial, o Luiz Roberto Serrano, jornalista, superintendente de comunicação social da USP, que tem uma larga experiência aí na cobertura de temas de economia, política, e vai ajudar a conduzir o debate após as apresentações. Então, cada um dos palestrantes vai falar durante 10 minutos, e na sequência a gente vai ter uma sessão de perguntas do público. Quem quiser enviar as perguntas pode digitá-la aí no timeline do YouTube ou do Facebook, por onde você estiver assistindo, e o pessoal da nossa equipe vai coletar essas perguntas e repassá-las para mim, para que eu possa encaminhá-la para os nossos convidados, tá? E por fim, antes de passar a palavra para eles, queria deixar um convite aqui a todos que estão nos assistindo para visitar o site do USP Vida, que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, que é uma plataforma digital de apoio à realização de doações para ajudar a universidade a manter o esforço de pesquisa que está sendo feito de enfrentamento da pandemia. Tem aí centenas de projetos em andamento, laboratórios funcionando para trazer as respostas, o conhecimento necessário para o enfrentamento dessa ameaça. E quem quiser conhecer mais sobre essa iniciativa, puder e tiver interesse de fazer uma doação, é só apontar o celular aí para esse QR Code que está disponível na tela da transmissão do YouTube, ou digitar diretamente no navegador aí www.usp.br/uspvida. E com isso vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado, que é o professor Eduardo Haddad. Ele é professor titular do Departamento de Economia da FEA e pesquisador também do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, e um dos membros do Conselho Econômico que foi criado pelo governo do Estado de São Paulo para auxiliar a tomada de decisões na área econômica dentro desse grande esforço aí de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Então, professor Eduardo, obrigado demais pela presença. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos que nos estão ouvindo pelo YouTube, né? Gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa pela organização do evento e começar dizendo que
o nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Economia, o Nereus, né, assim como mais de 200 grupos de pesquisa da USP, né, quando o problema da pandemia se configurou, fez um esforço para redirecionar parte dos esforços de pesquisa para entender melhor, no nosso caso, os impactos socioeconômicos em várias regiões e setores da economia. Assim como a modelagem epidemiológica, nós economistas também temos nossos modelos matemáticos, e no Nereus nós temos desenvolvido, trabalhado com sistemas econômicos integrados, em que a dimensão espacial se torna um fator fundamental. Então, o que a gente faz é dar um olhar econômico para as interações humanas no espaço, por meio do desenvolvimento de ferramentas computacionais para simular efeitos, impactos econômicos. Eu vou dividir essa minha apresentação inicial em quatro pontos. O primeiro, para falar sobre alguns dos aspectos que devem ser considerados para se entender os impactos econômicos associados à pandemia. Isso tem muito a ver com a mensuração, como a gente olha para esse fenômeno do ponto de vista econômico, né, levando em consideração setores, regiões, né, que porventura tenham sofrido algum tipo de restrição, e pensar no contágio econômico que ocorre quando os efeitos iniciais de restrição e mudanças comportamentais se espalham no sistema econômico por meio de elos de cadeias produtivas, né? Então, você pode ter um efeito inicial isolando a oferta de um determinado setor por meio de restrição, a atuação dos trabalhadores, né? Isso, por meio de várias relações econômicas mapeadas, né, a gente consegue, então, mensurar esses efeitos, inserindo os setores econômicos, as regiões, no contexto mais amplo, né, que todas as relações acabam sendo interligadas, de modo que a gente possa captar esse contágio econômico da pandemia. E a principal mensagem que surge desses estudos é que os efeitos, que os impactos econômicos são bastante heterogêneos, seja no mercado de trabalho, quando a gente olha para grupos de trabalhadores mais vulneráveis, e aqui a questão da formalidade e da informalidade é fundamental, seja quando a gente olha para trabalhadores ligados ao setor público, ao setor privado, né? O setor público, de certa forma, gera uma zona de conforto para os trabalhadores que não percebem reduções na sua renda, enquanto os trabalhadores do setor privado estão mais vulneráveis. Nos setores econômicos, né, distribuição do tamanho de firmas, micro, pequenas e média empresas têm um impacto mais imediato do que as grandes corporações, mesmo riscos ocupacionais, dependendo do tipo de ocupação que o trabalhador enfrenta, ele é mais exposto à doença no dia a dia, ele tem mais contato com outras pessoas durante a execução de suas tarefas, isso também aumenta o risco. Logicamente, isso vai refletir em vulnerabilidades econômicas distintas entre os setores produtivos e as regiões, né, de um país. Então, quando a gente começa a ver os setores, né, os impactos, os setores que têm sofrido mais com as medidas de distanciamento e isolamento social, aí setores como alojamento, as atividades artísticas, enfim, toda a economia criativa, né, mesmo serviços domésticos, transporte aéreo, são aqueles setores que a gente identificou com maior vulnerabilidade econômica a essas medidas. E no outro extremo a gente tem toda a área da saúde pública, privada, né, a parte da própria administração pública e a cadeia de valor associada à indústria farmacêutica tendem a ser menos vulneráveis do ponto de vista econômico, né. Em termos regionais, né, o que a gente fez trabalhos para o Brasil, né, fez trabalho para o Marrocos, para a Colômbia, e o que a gente verifica, né, é uma certa coerência quando a gente olha para os principais determinantes da vulnerabilidade econômica regional. Basicamente, quanto maior a informalidade no mercado de trabalho, né,
Quanto maior, logicamente, o índice de isolamento, maiores são os impactos. Quanto maior a densidade populacional, isso também afeta bastante o impacto econômico nas regiões. E um fator que serve, de certa forma, como para absorver, né, os efeitos adversos da pandemia é a presença do setor público na estrutura econômica regional, uma vez que quanto maior a participação do setor público, menor vai ser o impacto sobre a renda dos trabalhadores, garantindo, de certa forma, uma vulnerabilidade econômica menor. Olhando para o espaço, então esse primeiro ponto da heterogeneidade espacial. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é a necessidade da gente entender as interações espaciais e as implicações sobre mobilidade de pessoas e de bens em distintas escalas espaciais. Eu posso elaborar um pouco mais sobre isso, mas basicamente, né, é entender que a lógica de mobilidade em espaços metropolitanos mais densos, em aglomerações urbanas mais densas, é uma lógica muito distinta quando a gente vai para regiões menos densas do interior e do litoral. Isso requer, né, respostas para tratar dessa vulnerabilidade econômica, respostas distintas no espaço, pensando na lógica da mobilidade, né? Então, se a gente olha para a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, né, em que você tem diariamente mais de 42 milhões de deslocamentos realizados pelos seus moradores, e onde há um descompasso locação, onde as pessoas estão espalhadas pela região metropolitana e os empregos concentrados, isso gera uma intensidade e uma frequência nos fluxos migratórios pendulares, nos deslocamentos de casa para o trabalho, que geram elementos adicionais para quando a gente pensa numa possível estratégia de flexibilização da economia, que requer muito mais cuidado para tratar desses trabalhadores metropolitanos. O terceiro ponto, né, se refere, né, quer dizer, a gente tem os impactos, a gente tem o conhecimento de que os espaços são distintos em relação, o terceiro ponto revela como que a gente pode mitigar de uma forma mais imediata os efeitos econômicos adversos no curto prazo, né? Quando a gente olha para as ações elencadas, principalmente pelo governo federal, né, que acabam sendo agrupadas em, basicamente, os investimentos emergenciais na saúde, a proteção econômica à população mais vulnerável, a garantia de sobrevivência das empresas e da manutenção do emprego e, eventualmente, apoio aos entes subnacionais. Quando a gente examina o que se coloca no papel, a gente vê que está na direção correta, né? Os recursos supostamente destinados para essas ações de mitigação econômica estão da ordem de 4, 5% do PIB antes da crise. E há também uma transferência interregional de recursos proposta nessas ações. O problema, né, que mesmo que essas medidas estejam na direção correta, elas são insuficientes, dada a magnitude dos impactos que a gente prevê na economia brasileira. Basicamente, na ausência de qualquer ação, o custo econômico por semana pode chegar a um ponto percentual do PIB pré-crise. Então, Então, existe um problema, quer dizer, as ações estão na direção correta, mas existe um problema muito, muito, muito sério de escala e efetividade, né, dessas ações, né, que a gente pode discutir mais para frente. E o quarto ponto, né, eu encerro aqui e depois eu posso elaborar um pouco, que é a importância de planejar a retomada econômica de forma responsável. E a gente tem aqui no Brasil, né, alguns poucos exemplos da forma que eu considero bem articulada, correta de se fazer isso, e o Plano São Paulo talvez seja o exemplo, né, mais louvável de iniciativa por parte de governos estaduais para tratar dessa questão da retomada responsável, e juntamente com a experiência do Rio Grande do Sul, que também é um estado que tem planejado de forma adequada a retomada econômica. Dado o restão de tempo, eu paro por aqui e estarei à disposição para elaborar algum desses pontos. Muito obrigado.
Excelente, muito obrigado, Eduardo, pelas colocações aí. 1% do PIB por semana não é uma coisa muito significativa mesmo.